Em 1966, o Brasil saiu machucado, desacreditado, e com Pelé inclusive dizendo que talvez nunca mais jogasse uma Copa do Mundo sequer. 4 anos depois, ele pisaria no gramado do México para liderar a maior seleção da história. Mas existe um detalhe que quase ninguém sabe sobre a Copa de 1970. Aquela seleção não foi apenas campeã, ela foi construída como uma resposta ao fracasso. E além disso, serviu como símbolo de um país que vivia um dos piores períodos de sua história. E quando você entender isso, 1970 deixa de ser só futebol. O mundo vivia o pico da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã. E o homem tinha praticamente acabado de pisar na Lua, já que isso tinha acontecido um ano antes, em 1969. E finalmente a televisão estava dominando o mundo, já que essa seria pela primeira vez uma Copa em que seria televisionada no planeta inteiro. Dois anos antes, o México tinha vivido o massacre de Tlatelolco e o governo queria mostrar ao mundo inteiro que tinha estabilidade. Porém, a cidade do México tinha uma altitude estimada de mais ou menos 2.200 metros acima do nível do mar, ou seja, o preparo físico teria que ser extremamente intensificado. Essa foi mais uma edição em que tivemos 16 seleções participando, sendo que funcionava com 4 grupos, com 4 países para cada, e funcionava da seguinte forma: uma vitória valia 2 pontos, um empate 1 e a derrota logicamente 0. Os critérios de desempate seria em primeiro o saldo de gols, em segundo gols marcados e, se preciso, até mesmo sorteios. E funcionava também depois disso as quartas de final em jogo único, e assim seria daí pra frente, sendo tudo em mata-mata. Perdeu, tchau. E também tem uma curiosidade extra, que essa também seria a primeira Copa com cartões amarelos e vermelhos, já que na última e nas outras não tivemos. O nosso presidente era Emílio Garrastazu Médici na época, e o Brasil vivia o auge da ditadura militar, e a Copa acabou se tornando um instrumento de propaganda nacional. O povo que comemorava os gols do Brasil, ao mesmo tempo sofriam o poder da repressão, e principalmente os artistas. O técnico dessa seleção era Mário Lobo Zagallo, e os craques eram muitos: Gerson Esquerdinha de Ouro, Carlos Alberto Torres o Capita, Rivelino, Jairzinho, Tostão, enfim, era uma infinita quantidade de craques, mas rei só tinha um: o Pelé. E era um time bem cheio de talento, mas que no principal de tudo tinha organização. Finalmente chega a primeira rodada, contra a Tchecoslováquia, e o Brasil chega impondo respeito também. Rivelino faz um golaço de cobrança de falta, com potência, mas o que fica marcado nessa partida é um quase gol, quando o Pelé faz algo inacreditável. Ele percebe o goleiro adiantado, tenta o tapa por cobertura, mas passa raspando a trave. Era um aviso de que algo inacreditável, incrível, estava prestes a acontecer. A estreia foi um 4-1. Peraí, mãos para o alto, você já deixou o like nesse vídeo? Bom, se você ainda não deixou, eu te convido a deixar, já que isso vai ajudar muito ao crescimento do nosso conteúdo aqui no canal, para que ele seja cada vez mais cheio de qualidade. Bom, agora continuando com o vídeo, na segunda rodada, a seleção inglesa, que era simplesmente a atual campeã, mas assim como no primeiro jogo, o que ficaria marcado não seria gols, mas sim algo além disso, uma defesa histórica. Aos 10 minutos do segundo tempo, Jairzinho aparecia pela ponta. Ele cruzaria para Pelé, que sobe muito alto e cabeceia muito forte. A bola quica no chão e sobe. Parecia indefensável. Mas Gordon Banks aparece como um fantasma azul, assim como o próprio rei descreveu esse lance, e consegue catar no canto. Pelé vai as mãos à cabeça, porque ninguém esperava uma defesa tão boa como aquela. E o gol saiu de Jairzinho também, no chute cruzado após ele sair pela ponta. Uma vitória, 1-0. E se no primeiro jogo a gente venceu com vitória magra em um jogo muito disputado, no segundo a gente também venceu por um gol de diferença, só que foi um futebol muito melhor desempenhado contra um adversário muito mais fraco, a Romênia, 3-2 com 2 gols de Pelé. O Brasil tinha encerrado aquele grupo com 100% de aproveitamento. Nas quartas de final, o Brasil enfrentaria
enfrentaria uma seleção sul-americana, mas não era qualquer seleção assim da América do Sul. Era a peruana, treinada pelo nada mais nada menos Didi, craque da Copa de 58 e essencial para o título de 62 com a seleção brasileira. E foi um jogo muito técnico, em que foi muito apertado, mas mesmo assim a gente venceu, com Rivelino marcando de fora da área e Jairzinho novamente imparável. 4-2 Brasil. Na semifinal, o Brasil também enfrentaria uma seleção sul-americana, só que dessa vez era um caso ainda pior, porque não era apenas de talento, mas sim de trauma. Era simplesmente a seleção uruguaia. Naquele exato momento, naquele mesmo ano, estava fazendo 20 anos da maior tragédia da história da seleção brasileira, o Maracanaço. E realmente parecia que ia dar ruim de novo, porque eles conseguem abrir o placar. Porém, Clodoaldo empata e Jairzinho estava imparável e consegue virar mais uma vez para a seleção brasileira. Mas o que prova a genialidade do Pelé é que mesmo numa vitória em que dois jogadores brilharam mais, ele ainda assim ficou cravado na história do futebol, um lance absurdo. Tostão aparece, dá um passo para o Pelé, que sai correndo como se fosse um canhão. Ele deixa a bola passar, ele sai pelo outro lado, tinha tudo para ser um golaço, um gol para marcar a história do futebol com absoluta genialidade. Mas ele acaba chutando para fora. Passou raspando, não foi gol, mas aquilo virou arte. E agora você deve estar pensando, não deve ter nenhum outro povo mais animado do que o brasileiro ou um time mais embalado do que o do Brasil, já que tinha vencido tantos adversários de forma tão convincente. Pois é, você está enganado, porque do outro lado tinha a Itália, tinha vencido simplesmente a Alemanha na semifinal num jogo inacreditável, em que a seleção italiana até venceu por 4-3, mas saiu simplesmente 5 gols na prorrogação, algo que nunca aconteceu até hoje, um recorde que nunca foi quebrado. E o que alimentava ainda mais essa final é que era um encontro de bicampeões mundiais. Finalmente chega a grande final, Brasil e Itália, 21 de junho de 1970. Aquele dia não ficaria marcado apenas pelo campeão, mas sim pelo primeiro tricampeão mundial de todos os tempos. Então, seria de toda forma uma final maravilhosa. Mas foi melhor ainda, porque no início da partida, Rivelino aparece. Ele cruza, Pelé sobe entre dois zagueiros. Parecia que não ia dar, mas ele testa firme. Gol da amarelinha. 1-0, seleção brasileira. Com esse gol aos 18, a torcida brasileira fica animada. Porém, essa alegria some quando Roberto Bonissena, depois de falha da defesa brasileira, conseguiu empatar novamente. Gol da Itália. E a Itália estava realmente melhorando, parecia que eles iam virar a qualquer momento. Mas Gerson domina de fora da área, bate colocado, no canto, gol do Brasil. 2-1 para a seleção brasileira. Estávamos na frente do placar novamente. O Brasil começou a dominar de vez. Pelé recebe dentro da área, rola para Jairzinho, ele bate. Gol do Brasil. 3-1. E era oficial. Jairzinho tinha marcado em todos os jogos daquela edição. E pra mim, você pode falar o que for, menos que existia um jeito melhor de fechar esse placar, porque Clodoaldo recebe, 4 jogadores são driblados por ele, passa para Rivelino, que vê Jairzinho aberto, toca para ele, que passa para Pelé, rola apenas para Carlos Alberto Torres, chutar no cantinho. Gol do Brasil, do tricampeonato, o primeiro tri mundial de uma seleção, o que coroou a seleção brasileira como uma das maiores seleções de todos os tempos e que de lá nunca mais saiu a partir disso. Foi a maior final da história do Brasil. E como premiação não foi apenas a taça, mas sim a condição de ficar com ela, sediada, lá na CBF, podendo ser visitada quando pudesse. Pena que depois ela foi roubada e ninguém mais sabe onde ela foi parar. Mas pelo menos o Brasil foi o primeiro a conseguir tal feito, e o único também. Ah, e antes que eu me esqueça, no jogo entre Itália e Alemanha que eu acabei citando aqui, eu acabei esquecendo de falar uma coisa, porque além de ter quebrado o recorde de gols em prorrogação, teve o fato também de Franz Beckenbauer, ídolo da Alemanha, ter jogado aquela partida com o braço quebrado, algo que nunca tinha rolado antes e que provavelmente vai demorar muito se isso realmente acontecer de fato algum dia novamente. Em 1966, o Brasil caiu. Em 1970, o Brasil se levantou. Em 1976, o Pelé pensou em parar. Em 1970, ele se tornou finalmente imortal. Por isso essa Copa nunca pode ser comparada às outras. Afinal, pela primeira vez e para sempre, o futebol se tornou arte. E foi essa a história da Copa de 1970.
E pra você, torcedor, o que você mais achou impressionante nessa história toda? O fato do Franz Beckenbauer ter jogado uma semifinal com o braço quebrado, ou até mesmo o fato do Jairzinho ter feito gol em todos os jogos? Bom, coloca nos comentários que esse já vai ser o seu primeiro gol, porque o segundo é aquilo que o youtuber todo faz, mas aqui é diferente. Quem vai fazer o seu doblete se inscrevendo no canal, deixando o like para fazer seu hat-trick. Seu quarto vai ser apertando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o quinto vai ser você passar para um amigo seu compartilhando esse vídeo, que ele vai distribuir para muito mais pessoas, para a gente fazer uma goleada histórica em cima da concorrência. Isso é tudo, pessoal. Valeu!